E, dentro dessa perspectiva, a gente costuma apresentar a Baluarte como uma empresa que trabalha com responsabilidade cultural. Imagino aqui que, para os estudantes de RP, responsabilidade social empresarial, cidadania corporativa, isso tudo vocês já devem ter visto. E a responsabilidade cultural, ela se enquadra dentro desse universo. Vou falar um pouquinho. Quais são as ideias que norteiam esse nosso conceito, né, de responsabilidade cultural? A gente tem a Declaração de Direitos Humanos, que prevê o direito à cultura. Na nossa Constituição, a gente também tem a previsão do acesso aos direitos culturais. A ideia também de desenvolvimento sustentável, que esse ano completa 30 anos, mas que ainda não é visto de forma estratégica dentro das empresas. A gente está nesse momento em que a sociedade se vê nessa crise moral e política, né, e isso não se restringe ao Brasil, isso está no mundo inteiro. E nesse cenário, a população passa a admirar ainda mais as empresas engajadas, transparentes e que têm empatia. Tem uma pesquisa que é feita pela Edelman, que é do Trust Barometer, que é muito impressionante, né? Que aqui no Brasil, em especial a pesquisa, quando é feita aqui no Brasil, as pessoas confiam mais nas empresas do que em qualquer outro tipo de instituição. Então, quando a gente fala de empresas melhores para o mundo, a gente está mesmo colocando na mão da empresa um poder muito grande de influenciar e impactar a sociedade. E, a cada dia que passa, a gente percebe o quanto a sociedade tem conquistado esse amadurecimento em relação às questões de cidadania, compreendendo e demandando o cumprimento de direitos e deveres nos diversos atores sociais, né? Então, é notório isso, né? Está em tudo que é jornal, está em tudo que é manchete, o quanto a gente tem ficado mais consciente em relação aos nossos direitos e aos nossos deveres, o quanto a gente tem exigido mais das empresas com quem a gente relaciona, né? Uma marca, hoje em dia, ela precisa agir e não só comunicar, porque essa comunicação, todo mundo já entendeu que ela só faz sentido se ela for o resultado de uma atitude dessa empresa. Eu vou juntar tudo isso num raciocínio, prometo. Pegando todo aquele pano de fundo, como é que a gente vê o trabalho com cultura? A gente vê o trabalho com cultura como um meio de protagonismo e expressão individual e coletiva. A gente vê a cultura como ferramenta de transformação social e cidadania. A gente vê a cultura como uma economia de alto potencial e de baixo impacto ambiental. Então, enfim, felizmente, a gente tem tido algumas iniciativas de pesquisa e mapeamento do universo da economia da cultura, e a gente finalmente vem conseguindo mostrar, eu acho que ainda de forma muito incipiente, mas a gente vem conseguindo mostrar o poder econômico que é trabalhar com cultura. E isso, para mim, enquanto formada em produção cultural, na época da faculdade, a gente não podia juntar cultura e negócio na mesma frase. Era assim, tipo, capitalista. Isso foi uma crise para mim, na verdade, porque, quando eu abri a Baluarte, eu precisei juntar cultura e negócio dentro da mesma frase, dentro da mesma profissão, dentro da mesma atuação. E, durante muito tempo, eu me pegava, né, tipo, ai, meu Deus, estou me vendendo, e socorro, né? E, na verdade, isso é uma inocência muito grande, né? É muito melhor quando você qualifica essa relação e quando você tem tranquilidade de trabalhar numa parceria ganha-ganha, né? Empresas podem, sim, ter propósitos positivos, projetos podem, sim, se aliar a empresas e promover algum tipo de transformação. Então, isso me trouxe paz de espírito quando eu juntei cultura e negócio na mesma frase e vi que dava certo. Cultura como atitude de marca, né? Então, é um pouco disso que eu estava falando. Quer dizer, as empresas, elas podem se beneficiar do trabalho com a cultura, e aí, quando eu falo das empresas, eu falo especificamente das empresas patrocinadoras, elas podem se beneficiar desse trabalho com a cultura se elas têm um racional e uma estratégia por trás disso, né? Então, a ideia de que patrocínio cultural é uma exposição num galhardete não tem mesmo espaço no mercado mais. Então, quem tem a intenção de trabalhar com projetos culturais precisa entender, mesmo de dentro da visão do projeto, quais são esses alinhamentos que você consegue criar com a empresa que você está querendo parceria. E parar de achar que patrocínio é só uma relação de dinheiro.
Na verdade, isso não vai fazer mais sentido, né? Tá fazendo menos sentido e vai fazer cada vez menos. Na verdade, o patrocínio é uma relação de parceria, precisa ser bem pensado, bem estruturado e precisa ser responsável, precisa ter cuidado nisso tudo. E cultura como estratégia de desenvolvimento. Enfim, por todas essas questões que eu coloquei antes, a gente realmente acredita que a cultura ela pode, sim, ser um norte para o desenvolvimento do país. Infelizmente, a gente ainda não teve nenhum governo que tenha colocado isso como prioridade, mas no trabalho que a gente faz dentro dos projetos e com as empresas que a gente atende, a gente sempre busca sensibilizar para essa visão de que a cultura ela pode ser uma excelente forma de promover esse desenvolvimento de forma sustentável, com impacto social positivo, com formação de cidadãos mais críticos, com promoção da cidadania. Então, que ela é, sim, uma excelente ferramenta para o desenvolvimento. E aí a gente chega, então, nessa ideia de responsabilidade cultural, assumida como política organizacional, a partir do momento em que reconhece o acesso aos bens culturais, que é um direito básico e condição indispensável para o exercício da cidadania, como posicionamento institucional. Então, essa responsabilidade ela tem que estar muito ligada na estratégia da empresa, né? Não dá para ser um acessório, ela realmente tem que ser uma coisa racionalizada, planejada, trabalhada dentro do âmbito da cidadania corporativa. Então, esse trabalho com cultura ele pode, sim, pode não, ele, inclusive, é uma das melhores ferramentas para você trabalhar a cidadania corporativa das empresas, como uma ferramenta que pode contribuir para a melhoria da qualidade e acesso à cultura da sociedade. Então, a gente remete aqui à Declaração de Direitos Humanos, à nossa Constituição, enfim, é direito de qualquer pessoa ter acesso à cultura. E aí, quando eu falo acesso, eu não falo só em fruição, eu falo em produção, em ser atores produtores, né, em reconhecimento de que a cultura ela é de todos e que todos têm e devem produzir. E responsabilidade cultural em sua amplitude de possibilidades, considerando todos os públicos, trabalhando a diversidade e desenvolvendo ações de democratização. Essa última linha, ela cada vez vai ser mais forte no ambiente de projetos culturais. A gente, mês passado, teve a publicação de uma nova instrução normativa para uso da Lei Rouanet, e ela vem fortemente trazendo isso. No município do Rio de Janeiro, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura também trouxe esse ano isso com mais certeza. Então, é impossível você pensar em projetos culturais, em especial se você vai tratar deles nas leis de incentivo, sem pensar em democratização, acessibilidade e diversidade. E aí, por isso tudo, a gente entende que esse trabalho com cultura ele gera impactos positivos. Em relação à democratização, é sempre importante pensar nos projetos, de que forma você vai conseguir dar acesso ao que você está produzindo. Então, se ele é gratuito, se não é gratuito, como é que as pessoas chegam a esse local, se ele não é gratuito, que cota de ingresso você consegue disponibilizar para uma população de baixa renda. Acessibilidade é um dos assuntos que ainda vem sendo muito debatido no universo de projetos culturais, porque é um grande desafio você pensar de que forma você consegue produzir um espetáculo que seja amplamente acessível para qualquer tipo de pessoa, né? Então, recursos de acessibilidade, como, por exemplo, num audiovisual, você ter legendagem, audiodescrição, intérprete de Libra para espetáculos de teatro. Isso já vem sendo mesmo uma obrigatoriedade para os projetos que são viabilizados pelas leis de incentivo. Você, hoje em dia, é obrigado a prever recursos de acessibilidade, e as instâncias públicas vêm cada vez mais exigindo mais e mais acessibilidade. Então, durante algum tempo, todo mundo colocava rampa de acesso, banheiro adaptado. Isso não é mais suficiente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de conteúdo, e eu espero que, em breve, a gente esteja também falando em produção, porque não é só você disponibilizar o conteúdo para esses públicos diversos, é você também de que forma você consegue trazer esses públicos diversos para serem atores, protagonistas dessas produções. Isso é uma coisa que a gente na Baluarte vem refletindo já há algum tempo. Algumas soluções, em alguns projetos a gente já conseguiu implementar, em outros a gente ainda fica, enfim, estudando para ver como isso é possível, porque, de fato, não é uma coisa que o mercado esteja muito adaptado já.
Contrapartidas sociais, isso também veio um pouquinho dessa época. Porque o que acontece? A Lei Rouanet, ela acaba, para quem trabalha com projeto cultural, ela acaba virando uma grande referência, né? Então, tudo que sai na Lei Rouanet, a gente já espera que as outras instâncias públicas, de alguma forma, reflitam. E a lei trouxe nessa nova normativa, que está já valendo desde o mês passado, a ideia de contrapartida social. Então, na verdade, mesmo quando você faz um evento gratuito, amplamente aberto, numa praça, eles não estão entendendo isso mais como contrapartida social. O entendimento que está sendo abordado agora é de que você precisa formar a plateia, de que esse seu conteúdo, muitas vezes, ele precisa ser intermediado por alguém para que aquele conteúdo seja, de fato, compreendido. Então, é a ideia de que o simples fato de você levar uma escola para assistir um espetáculo de teatro não necessariamente, já é ótimo, claro, mas não necessariamente impacta como deveria aquelas pessoas. E, muitas vezes, essas pessoas precisam, sim, de um pouco mais de conhecimento sobre o contexto daquele espetáculo, sobre, enfim, a história daquele movimento artístico. Então, essa ideia de que o projeto em si não é mais suficiente. Você precisa, sim, pensar que medidas você consegue para trabalhar melhor essa disseminação e esse aprofundamento do conhecimento. Aí já é uma visão mais baluarte, né? A gente entende que esses impactos positivos eles vêm muito alinhados a conteúdos qualificados, então não basta ter uma boa ideia, você tem que trabalhar bem essa ideia, você tem que saber estruturar bem o seu projeto, você tem que saber qual é o público certo, qual é o período certo, enfim, quem são as pessoas certas para você chamar para desenvolver essa sua ideia. Isso tudo faz parte desse conteúdo qualificado. E a gente entende que isso tudo geram realizações de impacto. E aí uma coisa que é muito importante e ainda também a gente pouco vê no mercado de produção cultural, de projetos culturais em específico, é a avaliação de resultado e mensuração de impacto. Isso cada vez mais é fundamental, inclusive para a gente se defender mesmo enquanto mercado. Eu acho que grande parte do problema desse ambiente da economia da cultura é a falta de parâmetros e de resultados, porque, no fim das contas, números defendem muito bem a nossa causa, né? Então, é claro que a gente está tratando de conteúdos altamente subjetivos, de transformação social, mas a gente também precisa conseguir demonstrar isso em termos numéricos, muitas vezes, né? Então, a empresa, quando ela entra de parceria, quando ela vai se tornar uma patrocinadora do seu projeto, é sempre melhor quando, no término desse processo, você consegue mostrar para ela, de fato, quais foram os benefícios que ela teve. O que seu projeto gerou para a sociedade, o que seu projeto gerou para a marca dela. O que a gente percebe é que, ainda, nesse ambiente de projetos culturais, isso ainda é muito pouco trabalhado. As pessoas se restringem às prestações de contas formais, que muitas vezes não dão conta dos efetivos impactos que os projetos causam para a sociedade e para o próprio mercado. Bom, isso tudo, no meu entendimento, gera profundas transformações, né? Eu acho que a gente é um mercado que vem crescendo, a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa ter mais visão de negócio, sim. Cultura e negócio conversam muito bem, e eu acho que os negócios só têm a ganhar com a cultura e a cultura só tem a ganhar com o negócio. Então, por isso tudo, é preciso ter uma visão muito responsável desse trabalho. Quando a gente coloca essa ideia de responsabilidade cultural, é muito focada na ideia de cuidado, né? A nossa matéria-prima é a cultura, e ela tem um forte poder transformador. A gente precisa ter muita atenção quando a gente trabalha com isso, né? Ela pode servir para conscientização de muita coisa e para alienação de muita coisa. Então, é preciso ter isso em mente. E aí, enfim, para fechar a minha fala, eu queria mostrar um videozinho de um projeto que a gente realiza já há 9 anos, que é uma plataforma voltada para a educação musical. A gente tem uma atuação online forte, mas a gente também circula pelo país inteiro. E esse projeto é um projeto que é um dos carros-chefes da Baluarte, e é uma iniciativa que a gente aproveita para testar muitas coisas novas. Então, por exemplo, foi o primeiro projeto que a gente efetivamente conseguiu trabalhar a ideia de acessibilidade. A gente desenvolveu o aplicativo.
Então, ele é um projeto que ele começou pequenininho, lá em 2009. A gente apenas circulava com ele, era uma série de concertos didáticos em escolas, e, hoje em dia, ele vem se transformando numa causa cada vez maior, muito porque a gente implementa um pouquinho dessas ideias que eu passei para você. Como é que eu faço para botar o vídeo? É esse aí. O Brasil Turru é um sonho coletivo. De musicalizar o Brasil. A gente trabalha a ideia de que a música ela é uma poderosa ferramenta de transformação individual e coletiva também. Ele começou em 2009, circulando, em especial fora do eixo Rio-São Paulo, fora das capitais, com concertos didáticos. Quando eu tomei conhecimento que o projeto Brasil de Turru viria à escola, eu comecei a trabalhar com os alunos, colocando para eles vídeos, mostrando a formação de um quarteto de cordas, explicando o que é um quarteto de cordas. Logo começamos a tocar, eu vejo a cara de surpresa do povo. Se essa criança tiver a oportunidade de ter um contato com a música, ele vai ser um adulto completo, ele vai conseguir resolver os conflitos, ele vai desenvolver a capacidade de concentração. Então é interessante que a gente possa trabalhar com isso para desenvolver aspectos de sensibilidade, socialização, ajudar na formação do cidadão e ampliar um pouco mais esse horizonte. Então eu acredito que uma criança com a música vai ser simplesmente uma criança melhor. A gente também tem um ciclo de vivência para capacitação de educadores. A gente tem um portal em que a gente reúne uma série de conteúdos online gratuitos também. E a gente também tem um aplicativo de musicalização infantil. E esse ano a gente está lançando a primeira edição, o primeiro volume do CD do Brasil de Turru. O feitiço da música está ali, independente da pessoa se transformar em músico ou não. E esse feitiço, ele pode realmente servir para enfeitiçar, né? Que é isso que a gente quer. Eu queria que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter esse contato bem direto com a música o tempo todo. A música, ela dita o meu ritmo, ela dita o meu humor, ela dita as minhas atitudes. Então, eu acho que isso é o ser musicalizado, é o entendimento de que a música ela pode te ajudar a transformar situações. Eu definiria como respirar, é impossível viver sem música. Se eu tivesse que resumir a música em uma palavra, seria a vida. Sim, a música, para mim, não tem vida. Eu sou Samuel, eu sou o Johnny, Paulo Vitor, Maria Fernanda, Ana Beatriz. Meu nome é Juan e para mim a música transforma. A música transforma. Enfim, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a reflexão e espero encontrar com vocês no mercado de cultura. Parabéns, Paula. Desculpa, eu vou pedir licença a todos, eu vou ter que sair, mas um vídeo como esse, ver crianças como essas tocadas, nitidamente emocionadas, isso é extremamente emocionante, né? É muito bonito, parabéns pelo lindo trabalho. Vocês vão ouvir aqui o Léo, qualquer um que se dedica nesse momento a estar no setor público merece, eu não diria qualquer um, né? Deixa eu refazer a minha, mas sem dúvida nenhuma o setor público precisa, a gente pode criticar, a gente pode renegar, a gente pode, enfim, bater, criticar mesmo, mas a gente precisa entender que só através da democracia, só através do diálogo e só através de instituições fortes é que a gente é possível de existir enquanto ser humano. Não existe outra forma, pelo menos até
esse momento da nossa evolução humana. Então, portanto, diante de todas as dificuldades que a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro está atravessando, a manutenção e a existência das leis de incentivo, seja a lei de incentivo à cultura, que eu acredito que o Léo vá falar aqui um pouco, seja através da lei de incentivo ao esporte, que é outro instrumento fundamental, que também é de inclusão cultural, também, de promoção cultural, são instrumentos que precisam ser compreendidos, especialmente nesse momento de crise, onde a gente tem necessidades urgentes de precisar de receber o dinheiro, o imposto das empresas, para poder pagar a folha dos professores, dos PMs, dos aposentados, etc., pode parecer que o Estado abrir mão de receber 70 milhões de reais pela lei de incentivo ao esporte. Na cultura, quantos milhões são, Léo? Mais ou menos 70. Pode parecer, assim, pô, mas o Estado, pode surgir um promotor, pode surgir um jornalista mal intencionado, que vá fazer uma matéria ou vá pautar alguma discussão no nosso espaço que eu digo na sociedade, fazer o seguinte: não vai dar o crédito agora do ICMS para a Ambev ou para a Coca-Cola, porque ela tem que pagar tudo, porque a gente precisa do dinheiro para terminar de pagar a folha, para pagar os aposentados. Mas essa discussão não pode ir por este caminho. Não pode ir por esse caminho, porque se nós estamos sofrendo por conta de tudo que já aconteceu, e com os 140, 70 do esporte, 70 da cultura, 140 milhões que o Estado abre mão de receber para que as empresas possam patrocinar projetos certificados em esporte e cultura, vocês imaginem o quanto não pode piorar se esses 140 de renúncia não existirem. Então, por essa razão, a gente estava falando de dados, a Paula estava falando de dados, eu gostaria de dar aqui em primeira mão, quer dizer, não é nem em primeira mão, saiu sábado a matéria no Globo, não sei quem leu, a Prefeitura contratou um estudo da FGV, que está embasando, justificando os investimentos no setor de eventos, para mostrar tecnicamente, financeiramente, que quanto impacta no caixa da cidade, que é exatamente o teu ponto, caixa da cidade, do Estado, do governo federal, do setor de eventos. Engloba, obviamente, cultura, talvez não, o estudo não vá até a ponta das ações de grassroots mesmo, mas o movimento do setor de eventos, o quanto esses 140 que o Estado abre mão de receber, o quanto ele está recebendo no momento que os projetos são bem selecionados, são tecnicamente selecionados pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Esporte, e se não são, deveriam ser, e eu tenho certeza que esse é um assunto que cada vez mais a sociedade cobra, que não seja apenas uma escolha política de quem tá sentado lá, mas que sejam escolhas técnicas cada vez mais para projetos que, de fato, deem retorno para a sociedade, seja na frente cultural, e aí é mais subjetivo, seja na frente financeira, e aí é extremamente objetivo. Então, a gente precisa prestar conta do dinheiro incentivado, porque esse dinheiro é público, e, por isso, não dá para chegar apenas naquele discurso do não, é cultural. Tem que ser, sim, uma abordagem cultural seríssima, mas a responsabilidade cultural passa pela responsabilidade com o dinheiro público também. Né? Não é porque é cultura que é dinheiro perdido. Então, esse dinheiro é quase que doação. Não. Tem que ser negócio, tem que dar resultado e tem que mexer com a cultura, sim, educar. Né? Então, queria fazer essa minha última consideração aqui. Obrigado, Paula, e boa noite a todos. Obrigado. Pessoal, vamos dar continuidade. A Paula Brandão finalizou com um projeto dela que falava sobre música. Eu acho que música, de certa forma, é a praia
do Léo, hoje na secretaria com essa coordenadoria. Então, para a gente não perder mais tempo, e depois da apresentação do Léo, então, a gente abre para um bate-papo com vocês, Léo Feijó. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aqui da faixa, mais uma vez. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu realmente queria muito ter tido a oportunidade de ver um painel como esse aqui na minha época de aluno de graduação, né? Muito interessante tudo que eles colocaram aqui, né? E como inspira, né? Como faz a gente querer criar coisas também, né? E eles estão aqui para trocar com vocês, né? Também. E depois daqui também, aposto que sim, eles vão querer trocar com vocês. Eu vou começar falando da Secretaria de Estado de Cultura. A Paula abordou tão bem aí as questões de políticas culturais, não é? Da questão de promoção de acesso à cultura, como é importante. O Duda colocou bem a questão também do impacto econômico da cultura, né? E isso vem sendo discutido cada vez mais no Brasil nos últimos 10, 15 anos, e a gente vem evoluindo bastante. A Secretaria de Estado de Cultura, eu vou rapidamente dizer para vocês, a Secretaria tem alguns equipamentos culturais que vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro, né? O Teatro Municipal, a Sala Cire Meirelles, a Casa de Cultura Laura Alvim, o Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, tem o Armando Gonzaga, lá em Marechal Hermes, e tem também o Arthur Azevedo, em Campo Grande, né? Esses são os equipamentos, alguns dos equipamentos que a Secretaria administra. Tem a Casa França Brasil também, tem o Parque Laje, a Escola de Artes Visuais, enfim. Uma série de coisas que envolvem também produção cultural, que envolvem arte, né? Produção artística, curadoria. A Secretaria também tem a lei de incentivo, como o Duda comentou, a gente seleciona projetos, né? Que vêm a partir de proponentes que querem renúncia fiscal para realizar esses projetos culturais. E eles são analisados por uma série de regras e de questões de acessibilidade, né? Questões de, enfim, de uma certa ponderação ou algo que seja razoável do ponto de vista orçamentário, né? Não dá para você pagar muito bem uma pessoa que está no projeto e remunerar mal as outras, enfim, tudo isso é considerado, né, nessa análise. Mas, gente, a Secretaria realmente faz parte do Governo do Estado, a gente está atravessando uma crise, né? Não é novidade para ninguém, mas eu queria dizer que eu estou lá há quase 9 meses e o que mais me surpreende assim, é o entusiasmo que as pessoas trabalham, né? As pessoas gostam de fazer aquilo que elas estão fazendo. Trabalhar com política pública é uma responsabilidade imensa, né? Você está trabalhando com o bem coletivo, mas são pessoas apaixonadas por isso, né? São pessoas que hoje em dia têm uma formação em produção cultural ou outras graduações, mas que se especializaram em políticas públicas e que estão lá fazendo esse bom trabalho. Eu já tinha tido um contato antes com a área pública no Rio Criativo. Em 2010, 2011, 2012, eu fiquei gerenciando o Rio Criativo, que é uma incubadora de economia criativa da Secretaria, mas então a PUC era a gestora desse programa naquele momento. E é isso. Bom, eu estou hoje coordenando música. Falou-se tanto de música aqui, fiquei muito feliz com a sua relação também com isso. E música, para mim, hoje é causa, né? Eu levei só uns 10 anos para entender isso. Então, assim, não fiquem preocupados se vocês estão com muitas dúvidas hoje. Não tem problema. A minha graduação foi em comunicação e eu fiquei 10 anos sem saber se eu trabalhava com eventos, gastronomia, era música, o que eu estava fazendo, na verdade, né? Enfim, mas eu sempre tive um ímpeto empreendedor muito forte. E eu sabia que eu queria trabalhar com cultura, sabia que queria trabalhar com arte, isso na faculdade ainda, né? Não sabia que caminho seguir, né? E por conta de uma oportunidade de ter uma casa aqui em Botafogo, eu comecei a fazer um pequeno laboratório para entender o que era produzir cultura, né? E percebi algo que foi comentado aqui hoje também, uma necessidade de mercado, né, dentro da cultura. Então, eu percebi que os músicos não tinham palco, percebi que muitos produtores culturais também não tinham espaço, companhias de teatro, né? E fui abrindo esse espaço e essas portas para essa galera toda poder ensaiar, produzir, criar. E o público veio atrás, porque essa galera era ótima, né? E assim surgiu a Casa da Matriz há 20 anos. Pois é. 20 anos. E está aberta aí até hoje, né? Olha só, que legal isso, né? Num ciclo em que as coisas, né, são mais curtas. E depois da Casa da Matriz, eu comecei a melhorar como empreendedor. Comecei a entender que aquilo podia ser um caminho de vida, né? Enfim. Mas ainda assim sem entender qual era o meu setor,
né? Mas era um caminho que eu queria para a minha vida. Eu abandonei o jornalismo, profissão que eu gostava muito, porque ser repórter é ser empreendedor também, né? Você tem que dar um jeito de conseguir uma entrevista ou, enfim, aquela informação que você precisa. Isso te dá um time, né? Uma velocidade que é importante. E aí, depois eu fui entendendo o que era empreendedorismo, o que era plano de negócios, né? E fomos abrindo outras casas, aí sim um pouco mais de forma planejada, o Teatro Odisseia na Lapa, depois a Cinemateca aqui em Botafogo, Drinqueria Maldita, Pista 3, Boteco Salvação. Não sei se alguém já frequentou algum desses lugares aqui, já? Vocês são muito novos, não sei. Tem 25. Mas quem quiser frequentar ainda, pode frequentar, tá? Beleza, não tem problema. Mas faz um tempo que eu me afastei um pouco dessa gestão direta por conta desse trabalho com economia criativa, com a incubadora e agora na Secretaria de Estado de Cultura. Bom, música é nossa causa, por quê? Eu estava me sentindo meio aquela relação de Davi e Golias aqui com o Duda Magalhães, né? Porque a gente trabalha essencialmente novos artistas, pequenos palcos, né? Isso na minha trajetória pessoal. E ele trabalha Rock in Rio, né? Ele trabalha monobloco, né? Carnaval de rua. Mas eu me orgulho muito disso e acho que isso é muito importante. E apesar de nem sempre ser justo, né? Porque a gente lançou vários artistas que foram crescendo e depois nunca mais voltaram, né? Porque esse é o ciclo, né? É assim que acontece. Los Hermanos, por exemplo, foi um desses, né? E então a gente criou uma série de programas a partir de escutas que a gente fez, né, de um programa chamado Plano de Resgate da Música ao Vivo no estado do Rio de Janeiro. Então, 240 pessoas participaram desses encontros. Inclusive, segunda-feira, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, de 4 às 9, vai ter uma prévia do primeiro Fórum Setorial dos Segmentos Artísticos. Quem quiser participar, é muito importante, né, ir lá, trocar ideia, enfim, dar sugestões, ouvir o que está sendo planejado também. É para todos os setores, não é só para a música. E vai acontecer em todas as regiões do estado, tá, esse tipo de encontro.